Então, nós tínhamos introduzido, né, a discussão da simetria conforme, quer dizer, a importância, né, de se estudar a estrutura de cones de luz do espaço-tempo. Aí, da estrutura de cones de luz, a gente gerou o tipo vetor de Killing que deixa o cone de luz invariante. Então, a partir daquele vetor, né, que dava geradores do grupo conforme, estava associado às 15 transformações do grupo conforme, a gente passou para o setor de espinores de Majorana. Não lembro se eu chamei de epsilon ou de alfa, né? Mas a gente aí tinha uma equação para espinores, né? Equação de espinores dependente de espinores locais, e a partir desses espinores aqui, a gente chegava, né, aos parâmetros CI, né, construídos, os parâmetros das transformações conformes, né? Então, essa tinha sido mais ou menos, né, a essência. Aí a gente falou que a gente se focou, isso aí foi uma discussão que a gente fez, a gente se focou nos historiadores, né? Mas a gente se focou nos espinores de Majorana. Vocês poderiam perguntar, mas tem outros tipos de espinores, de Majorana, vai. Em 4 dimensões a gente não pode ter Majorana, vai ao mesmo tempo. Ou é Majorana, ou é vai. Majorana vai automaticamente dá espinor zero, né? É fácil de ver isso nos outros cursos. E a gente já, em 4 dimensões a gente pode ter Dirac, Majorana, vai, e pode ter outras modalidades de espinores, né? Como os elcos, que são subespinores de Majorana, são 6 classificações de espinores que a gente tem. Então vai ficar no Majorana, por quê? Porque os Majoranas são sujeitos a uma condição de realidade, e aí os geradores da supersimetria também, sendo operadores, a gente acabou na aula passada chamando de Q-alfa, né? Digamos, os geradores, né, pelo teorema de Miller, seriam os geradores, vamos colocar aqui, geradores, né, espinoriais da SUSE. Então, quando a gente faz, né, o padrão, né, de uma transformação unitária implementada no espaço de Hilbert, geralmente é o padrão da transformação unitária, a gente coloca o I, porque a gente espera ter aqui, sei lá, um conjunto de parâmetros que a gente pode chamar de ômega A, e aqui geradores, né? Então a gente quer unitariedade da transformação, parâmetros reais, geradores limitianos. E a gente gosta de ter geradores limitianos porque, pela descrição usual da teoria de campos, a gente associa os geradores, né, que são cargas conservadas, a gente escolhe um subconjunto dos geradores como bons números quânticos. A gente tem que procurar aqueles geradores que comutam entre si para formar aquilo que a gente chama, né, de um subconjunto maximamente abeliano, para poder rotular os estados, né, da versão quântica. Então a gente precisa ter bons números quânticos, e bons números quânticos têm que comutar entre si e comutar com Hamiltoniano,
para a gente descrever, o meu autoestado tem tal valor da energia, tal valor do spin, tal valor da carga de cor, tal valor da carga de isospin fraco. Então a gente precisa que esses geradores sejam hermitianos para eles poderem ser interpretados como observáveis. Então a gente tem essa transformação aqui unitária. Então, a gente quer, isso é como a gente implementa unitariamente implementada. Simetria. Esse é o padrão geral, né? Como a gente faz, por exemplo, com simetrias internas de Young Mills. Implementação unitária da simetria. Então, quando a gente agora viu, a outra vez, né, na aula passada, que nós podemos, então, descobrir uma nova categoria de transformações, que são transformações geradas por parâmetros espinoriais, quer dizer, a versão espinorial dessa relação aqui seria alguma coisa do tipo exponencial. Como que se a gente quiser que ela seja unitariamente implementada, a gente vai colocar aqui no lugar do parâmetro, a gente vai colocar os espinores de Majorana, e aqui, no lugar dos geradores, vai colocar então, objetos fermiônicos, né? Objetos espinoriais para poder formar um escalar aqui em cima. E aí, se esse objeto aqui é Majorana, quer dizer, se alfa é Majorana e Q é Majorana, o conjugado complexo disso aqui em geral, né? De acordo com a álgebra espinorial, tirar o conjugado complexo é a mesma coisa que tirar o barrado. Então, barrado do Q, barrado do alfa. Então tá, agora, isso aqui nós sabemos que pode ser escrito como sendo alfa C barrado QC. Por conjugação de carga, né? Essa operação aqui, sempre que a gente fizer a conjugação de carga, essa operação aqui pode ser colocada desse modo. Mas agora, esse objeto aqui, né? Isso aqui é barrado alfa. Então a gente vai lá, tira o transposto disso, menos alfa transposto, que é barrado transposto, coloca aqui o C menos 1, coloca aqui o C, então isso aqui é o alfa barrado. Então, a gente tem esse objeto aqui, vai ficar alfa barrado Q. Então, quer dizer, no caso de Majorana, daqui para cá eu usei a condição de Majorana. Então, esses espinores são Majorana. Então, se esses espinores são Majorana, esse objeto aqui se comporta como um objeto real. E aí é claro que ao tirar o conjugado hermitiano disso aqui, quer dizer, elevado aqui, alfa barrado unidade, vai ser E menos I, alfa barrado aqui. Então a gente tem implementação unitária. Então a condição de Majorana é importante por isso. Em outras ocasiões, a gente já falou, para alguns de vocês já têm sabido, para outros podem ter ouvido no início, que o que a gente quer é ter o análogo, né, de transformações tipo grupo de Lie. Então, como os parâmetros são reais, no espaço espinorial, o análogo de um número real é um espinor de Majorana. Ele não precisa estar na representação de Majorana para aparecer completamente real. O espinor de Majorana é um espinor complexo, em geral. Na representação de Dirac, ele é complexo, mas sujeito a uma condição de realidade. Mas, gente, a estrutura do espinor de Majorana, na representação de Dirac, das matrizes gama, é algo desse tipo. C1, C2, C2 está, não sei se era C3 ou C-, C1, alguma coisa assim. Então, ele depende de duas componentes complexas independentes, portanto, 4 números reais. É o espinor de Majorana na representação de Dirac. Agora, o espinor de Majorana na representação de Majorana, ele é completamente real. C1, C2, C3, C4, todos reais. Então, é só para lembrar. Então, para nós é importante a condição de Majorana, não necessariamente a representação de Majorana. A condição de Majorana que garante, então, que nós vamos estar lidando, vamos poder implementar unitariamente as transformações de supersimetria. Claro que aí tem um discurso que não é assim tão simples, né? Que é a implementação é unitária,
mas aí se a supersimetria não for exata, se ela for quebrada espontaneamente, então, se ela é quebrada espontaneamente, toda simetria que é quebrada espontaneamente em teoria de campos, não em mecânica quântica, mas em teoria de campos, ela não pode ser implementada unitariamente, porque a gente tem um problema da não quebra, porque o fato do vácuo, né, ser degenerado e quebrar a simetria, ele leva a não implementação unitária da simetria. Nós estamos trabalhando com a perspectiva de que nós não estamos ainda preocupados com a quebra da supersimetria, nós queremos fazer supersimetria exata. Então, se a supersimetria é exata, ela vai ser implementada pelo teorema de Wigner, né? A gente sabe que toda simetria exata pode ser implementada unitária ou anti-unitariamente no espaço de rede. Então, nós estamos implementando unitariamente, como a gente faz com a simetria de Poincare e as demais simetrias. Então, essa é a questão do spinor de Majorana. Então, nós vimos que nós podemos gerar uma transformação de simetria com um parâmetro fermiônico e um gerador de natureza fermiônica de Majorana. Então, para nós é importante isso aqui. Esse spinor é Majorana e esse gerador aqui também é Majorana. Então, essas são as nossas condições. E aí a gente deu até dois exemplinhos, né, na aula passada, em que a gente pegou um multipletezinho, né, com um campo escalar e um campo de Majorana, um spinor de Majorana. Então, implementamos, podemos fazer essa representação aqui nesse tipo assim, nesse dublete, né, de supersimetria, como também podemos fazer uma implementação, um exercício simples, né, com o campo vetorial, e aqui um campo, tipo campo de gate, e aqui o fotímetro, que a gente chama de gating. Então, um spinor, né, parceiro do campo de gate, aqui também um dublete de SUSY, né? Aqui a gente espera que seja um dublete que possa representar matéria. Então a gente tem matéria fermiônica e matéria escalar, e aqui a gente tem um dublete de gate. Então, a gente tem aquilo que pode ser o potencial de gate e o parceiro dele, que seria o que a gente chama de gating. Aqui, a gente não está falando agora, a gente tem uma discussão. Quando eu faço o multiplete de matéria, né, da supersimetria, a gente pode estar buscando, se esse campo aqui for um lepton ou um quark do modelo padrão, esse aqui vai ser o parceiro escalar do lepton ou o parceiro escalar do quark. Vai ser o lepton escalar. Se esse objeto aqui, se psi for associado a um lepton do modelo padrão, seja o elétron, o neutrino e tal, então o φ a gente vai associar o que a gente chama de slepton, né? O lepton escalar. Escalar do elétron escalar, selectron, S-muon, ou se, essa é a primeira associação, ou se nós associarmos φ ao bóson de Higgs, então psi vai ser o parceiro do bóson de Higgs, vai ser o escalar de Higgs, que vai ser o parceiro, de Higgs, você chama de Higgs. Agora, por que eu não posso colocar os dois? Então, na construção, mais à frente, quando a gente for falar da teoria eletrofrágica ou do modelo padrão na versão supersimétrica, então nós não conseguimos colocar o Higgs, o dublete de Higgs, e o dublete de quarks, ou o dublete de Higgs e o dublete de lepton no mesmo multiplete da supersimetria. Isso aí geraria alguns conflitos com os números quânticos das simetrias do modelo padrão. Então é preciso, quando for fazer a supersimetrização do modelo padrão, pegar o dublete de Higgs lá de Salan-Glashweimer e colocar ele num multiplete supersimétrico com os seus apropriados férmions. E quando a gente pegar o dublete de leptons, ou o electron right, né, o lepton right, ou pegar o dublete de quarks, ou os quarks rights, né, em singlet, a gente tem que cada um deles colocar numa representação apropriada. Não dá para eu juntar o Higgs e os leptons, ou o Higgs e os quarks, no mesmo supermultiplete. Por isso que aparece, no início da supersimetria, até os primeiros trabalhos lá, feitos por Pierre Fayet, que foi a primeira pessoa que fez a supersimetrização da teoria eletrofrágica, a primeira abordagem dele foi tentar economizar.
colocar o Higgs no dublete, quer dizer, botar o Higgs e o lepton, o dublete de Higgs e o dublete de lepton, no mesmo multiplex supersimétrico. Quer dizer, então, que o Higgs seria o parceiro supersimétrico do lepton, mas não, isso é incompatível, porque aí eu te obrigaria a introduzir mais famílias de Higgs. Então, a gente sabe que o modelo padrão é minimamente supersimetrizado, mas lá no final do curso a gente vai fazer alguma coisa sobre isso. Esse modelo padrão minimamente supersimétrico, ele inclui 2 dupletes de Higgs. Né? E não 3. Então é por isso que a gente separa tudo. Tem Higgs com o seu parceiro, leptons com os seus parceiros, quarks com os seus parceiros. E no setor de gauge, aí a gente vai ter os bósons de gauge com os seus parceiros, né? O fotino, né? Os chamados gauginos, pode ser o Z-pino, W-pino, e assim vai. Bom, então só estou dando esse inicial para poder motivar um pouco como já é a partir desses instantes iniciais, assim, quando a gente começa a ver a supersimetria nascer com esse parâmetro terminônico, a gente já começa a poder ver como é que seriam, né, as representações, aquilo que vão ser as representações da supersimetria. Deixa eu ver aqui, botar uma dica para vocês. Tem uma outra coisa, eu falei na aula passada, mas eu não vou explorar aqui, que era o trabalho, né, os trabalhos dos russos, né, em 72, antes da supersimetria, vamos dizer, chegar ao Ocidente, Aklov e Volkov. Eles introduzem uma supersimetria, não por essa razão, não pelos cones de luz, né? A introdução pelos cones de luz é mais uma formulação um pouco no sentido da escola do Dirac, que é sempre buscar no espaço-tempo a origem de todas as simetrias. Então essa é um pouco a percepção lá da escola do Salan, que era as origens. O Salan tinha trabalhado bastante com o grupo conforme, também essas coisas não nasceram à toa. Os trabalhos de Salan, depois que ele construiu o modelo de Salan-Schweimer, em 68, 70, 71, ele pegou uma nova classe de estudantes, entre os quais o John Strassidi, que foi, na verdade, meu orientador. O John, os trabalhos do professor Strassidi com o Salan no início, era o grupo conforme. Ele tinha 2 estudantes, o Strassidi, que era o americano, e o estudante Mack, que eram australianos. Eles começaram a trabalhar em grupo conforme. Por quê? Por causa da simetria do scale, por causa dos experimentos do Slack, que mostravam o scale nas sessões de choque, mostravam que a simetria de escala era uma boa simetria nas altas energias. E aí eles começaram a estudar o grupo conforme, inclusive tem o método de Salan, Strassidi e Mack, né, das representações induzidas do grupo conforme. Então eles tinham um conhecimento bastante profundo do grupo conforme. E aí, associando as ideias, né, a ideia do Cartan, de que os espinores, do ponto de vista geométrico, não do ponto de vista algébrico, do ponto de vista geométrico, eles aparecem como estruturas ligadas aos superplanos, aos hiperplanos nulos do espaço-tempo, e depois a escola do Dirac, que dizia que todas as simetrias devem ter uma origem em espaço temporal, até por isso que se foi para Kaluza-Klein, você está buscando no espaço-tempo de dimensão mais alta a origem daquelas simetrias que são as simetrias internas do nosso mundo quadridimensional. Quer dizer, aquilo que é isometria em dimensão mais alta, volta para 4 dimensões como sendo simetria interna. Então era um pouco essa a visão, o contexto, né, que levou à supersimetria, era um pouco esse. Eu coloco isso porque a supersimetria ela não foi assim, ela não nasceu, vamos fazer essa brincadeirinha, vamos botar um parâmetro fermiônico e ver o que dá. Não. Havia uma corrente de pensamento que fez convergir para essas coisas, né? Mas o que estava em jogo aí era o grupo conforme. Porém, na Rússia, Akulov e Volkov começaram a estudar a possibilidade do neutrino, de pensar que o neutrino pudesse ser uma partícula de Goldstein. Vamos dizer assim, eles partiram do trabalho do Salan, de 56, sobre a simetria quiral. E aí,
a questão é, se aparece uma partícula de Goldstone, né? A gente sempre sabe que a partícula de Goldstone, ela faz a conexão entre o vácuo, a corrente conservada, a corrente parte zero da corrente conservada, e a partícula de Goldstone. É assim que, né, na quebra espontânea da simetria, aparece o bóson de Goldstone. Esse elemento de matriz aqui, ele é não nulo. Então aparece uma excitação, essa excitação aqui, que tem uma amplitude de transição entre o vácuo e essa excitação mediada por aquilo que é a corrente conservada. Então, esse objeto, como isso aqui é vácuo, é destituído de números quânticos, os números quânticos dessa corrente têm que ser igual aos números quânticos do Goldstone. Como isso aqui é um escalar, esse objeto aqui é um escalar. Esse objeto aqui é escalar, spin 0 da spin 0, que não é ortogonal ao spin 0 do vácuo. E aí, claro, o bóson de Goldstone ele vai ter os mesmos números quânticos que a corrente. Então, essa excitação aqui, ela acaba sendo uma excitação escalar, porque o operador que faz a transição aqui é escalar, e os números quânticos dela, quer dizer, ela vai ter esse número quântico A em associação, né? Quer dizer, o número quântico, vamos colocar assim, o número quântico da simetria simetria. Então a ideia de Akolov é, se existe, então a ideia, a percepção deles é, objetos de massa zero devem estar ligados então, a alguma simetria. O fóton, a simetria de Gauge. O escalar, pelo trabalho de Salan 56, a simetria que não protege a massa dos términos. Então faltava uma simetria que pudesse talvez estiver associada ao neutrino. O fato do neutrino ter massa zero, o que eles questionaram é a simetria quiral ou o neutrino poderia ser uma partícula de Goldstone, de alguma simetria? Mas se aqui aparece o neutrino como uma partícula de Goldstone, se isso aqui tem spin meio, então a gente vai dizer, então agora eu tenho uma excitação que não vou mais usar o teorema de Goldstone na versão usual. Vamos estender o teorema de Goldstone. Suponhamos que essa partícula de Goldstone seja uma partícula fermiônica, um spin meio. Então, se essa partícula ela é vamos dizer, a mensagem, né, de uma simetria que é quebrada espontaneamente, ela tem spin meio, essa carga aqui, essa componente zero, quer dizer, a corrente conservada, ela tem que ter spin meio, porque spin meio por spin meio dá 0 e 1. 0 não é ortogonal ao vácuo, mas 1 é ortogonal ao vácuo. Então, se aqui tem spin meio, necessariamente aqui tem que ter spin meio. Então, nós teríamos que ter uma corrente conservada com spin meio. Pode ter até outro número quântico interno, mas essa corrente aqui vai ter que ter um índice estremarial, ela vai ter que ter um pedaço dela, né? Então, isso aqui é a carga, né? Então, quer dizer, se isso aqui é a carga, que é a componente zero da corrente, então essa minha corrente, ela é uma corrente que tem um índice espaço-tempo, que é o teorema de Goldstone, que é o teorema de Leder, mas ela tem que ter uma natureza fermiônica para poder fazer a transição não nula entre a partícula de Goldstone e o vácuo, que é esse elemento de matriz aqui, que é o centro do teorema de Goldstone, que a gente não precisa provar por modelo, mas ele é provado de uma forma independente. Quem quiser ver uma boa prova, bem clara, bem passo a passo, do teorema de Goldstone, é só pegar o livro do von der Graaf. Capítulo 6 ou 7, fica na dúvida aí. Mas é um capítulo que ele faz lá, ele demonstra, esse capítulo é muito bom, é um capítulo sobre princípios fundamentais da teoria quântica de campos. Eles demonstram muito bem o teorema da conexão estatística, de forma geral, baseado em primeiros princípios,
e demonstram também o teorema de Goldstone de uma forma geral, independentemente de pegar o potencial de Higgs, quebrar, shiftar o vácuo, aquela coisa que a gente faz em geral, que é explicitamente num modelo. Eles fazem independente de modelo, eles partem da suposição de que o espaço de Hilbert só tem estados, tem uma norma, tem um produto escalar positivo definido, portanto a gente não tem estados de Ghost, no espaço de Hilbert de estados, temos uma simetria que é quebrada espontaneamente. E aí eles mostram, por argumentação pura de mecânica quântica e de invariância de Lorentz, que se há uma quebra espontânea da simetria, necessariamente vai aparecer um estado de uma partícula que tem uma transição não nula com o vácuo via o elemento de matriz do operador corrente. E aí, isso aí dá todas as características do bóson de Goldstone. O bóson de Goldstone carrega todas as características que a corrente carrega. Então, se o bóson de Goldstone é fermiônico, a corrente é fermiônica. Então, a ideia um pouco do trabalho de Akulov e Volkov era, nós estamos então diante de uma simetria com um gerador fermiônico. Então, para eles, né, era a supersimetria. Só que eles também não introduziram a supersimetria linearmente. Eles então vão estudar, se podem, os trabalhos originais de 72 e 73, eles estudam aquilo que se chama realizações não lineares da supersimetria. Então, vamos dizer assim, é uma outra gênese da supersimetria. Mas os argumentos são esses. É simples assim. O trabalho do Akulov e do Volkov foi publicado, eu acho que o Salão na mesma época publicou, eles estavam todo mundo em cima das mesmas coisas, né? Foi um Physics Letters, né? Um Physics Letters B, e que tem o trabalho deles, né? Olhando o neutrino como possível bóson de Goldstone, férmio de Goldstone, e o trabalho do Salão explorando a possibilidade de uma carga fermiônica, o que ela poderia dizer. Então, essas eram as questões que estavam em jogo. Mas, vamos dizer assim, o ponto-chave, né, da origem da supersimetria, sempre colocando isso para vocês para evitar informações mal dadas, né, e afirmações mal feitas, é que a supersimetria ela não aparece para duplicar espectro, para botar partícula onde não tinha. Isso tudo é consequência. Ela aparece dentro daquela visão de Cartan, de que toda a estrutura nula do espaço-tempo de Minkowski, ela está associada a alguma classe de espinores. Então, como a simetria conforme ela está associada ao setor de cones de luz, que é o setor nulo do espaço de Minkowski, né? Ela está associada exatamente à estrutura do cone de luz, deve ter uma estrutura fermiônica ali por trás. E a estrutura fermiônica mostra que eu posso redescobrir o grupo conforme via férmions. Então, vamos ver essa simetria fermiônica, o que ela significa. É isso que está em jogo. Então, oi, você me chama? O que aconteceu com o modelo? Akulov e Volkov. Esses modelos aqui, na verdade, não com a introdução, quer dizer, pega o neutrino isolado. É porque, vamos dizer, nós estamos em 71. O modelo padrão ainda não está tão popularizado na Rússia. O modelo padrão não. A teoria eletrofraca é de 68, 69, né? 68. Na verdade, 67, o trabalho do Eimek, Salan, 70 e 68, a apresentação, Salan faz o trabalho unificando e apresenta nas Nobel Lectures, né? E aí, o Akulov e o Volkov olharam para o neutrino de uma forma isolada. Agora, olhando para o neutrino dentro do modelo padrão, não se pode associar ele a um férmio de Goldstone, porque o neutrino é duplete do elétron. Então, você tem neutrino left com elétron-left do duplete. Então, se você está no âmbito da teoria eletrofraca, você desconstrói essa hipótese. Então, eu estava olhando o neutrino. Então, são coisas que ainda estavam despedaçadas, porque hoje, talvez, não se pensasse assim, você já tem um modelo padrão muito na sua cabeça. Mas naquela época, a teoria eletrofraca ainda não estava assim tão popular, sobretudo na ex-União Soviética. Né? A física lá era muito forte, mas era muito na direção do neutrino, por causa da influência do Pontkov. Então, o Pontkov botou o neutrino forte na Rússia, as pessoas estavam muito envolvidas com física de neutrinos. Então, a questão era o neutrino. Pontkov era russo? Não, Pontkov era italiano, Bruno Pontkov, é que ele fugiu para a Rússia. Ele sumiu. A história dele é muito interessante. Ele sumiu por 30 anos. Ninguém sabia onde ele estava. Ele sumiu que nem Majorana. Só que Majorana nunca apareceu.
E ele sumiu com a família, ele, a mulher, os filhos. Esse cineasta italiano famoso, o Pontecorvo, é filho dele. E aí o Pontecorvo foi para a Rússia, eu acho que foi em 54, ele era comunistão, né? 54, 55, e ele fugiu da Itália, e aí fugiu com a família, e foi uma coisa muito assim, de filme mesmo. Eu não sei se já fizeram filme sobre isso, tá? Nunca vi filme na Itália sobre isso, mas assim, ele deixou o carro estacionado numa rua de Roma, saiu com a família como se fosse fazer um passeio, e nunca mais apareceu. Ninguém. Praticamente 30 anos ninguém soube. Aí falaram, raptaram, ETs, né? O cara, que ele já era um cara forte de neutro, então começou, foi rápido, foi, como é que ele. Tem um nome que é isso, né? Abduzido. Abduzido. Foi abduzido, a família foi abduzida, até que depois, lá na década de quase 70, eu cheguei a conhecer o Pontecorvo, porque quando ele estava com câncer, o Salão trouxe ele para a Europa pelo ICTP para ele se tratar. Mas aí ele logo depois morreu, porque eu acho que na Rússia não tinha um tratamento ainda, não conseguiram fazer nada na União Soviética. Então o Salão trouxe ele para Trieste para levar ele para os melhores médicos, né? E aí fez umas palestras muito bonitas para a gente lá, sobre física de neutrinos. Aí ele contou muita história da vida dele, como ele implementou a física de neutrinos na Rússia. E ele chegou na Rússia com todo o amparo, justamente por isso, porque ele era o cara que estava levando os neutrinos para a Rússia, porque ele era da escola de Majorana, era a escola de Roma, né? Então Majorana sumiu, ele era mais ou menos parceiro daquela época, Majorana, Mauro, Segredo, todo mundo aí foi prêmio Nobel, todos esses estudantes do Enrico Fermi. E aí ele foi para a Rússia para levantar a física de neutrinos e ele levantou. Eu acho que tem um livro escrito por um jornalista italiano, da década de 90. Eu acho que é O Homem do Frio, alguma coisa assim. Eu li esse livro na Itália, emprestado, um colega meu me emprestou, mas eu não me lembro muito bem do título, mas até traduzido em inglês também. Mas é um livro muito bacana sobre a história de Majorana, do Pontecorvo. E aí, ele era velhinho, mas assim, muito lúcido, né? Ele só estava com câncer, infelizmente. Deu umas aulas legais, ele falou muito da questão, inclusive, como o Salão tinha feito o desenvolvimento da supersimetria, ele fez uma palestra muito bacana só sobre, mostrando a relação entre neutrino e supersimetria, tipo, o diâmetro entre neutrino e supersimetria. Mas aí já o neutrino no modelo padrão. Beleza, então, nós, como você perguntou aí, né, Diego? Então, essa ideia, ela não se firmou por causa da teoria eletrofrágil, o neutrino tem que fazer parte de um dublete com um elétron. Então, a gente foi a primeira abordagem nossa, foi via grupo conforme e com essa visão de que, associadas às estruturas nulas, nós devemos ter término. Então, se nós temos transformações conforme, deve haver alguma transformação fermiônica ligada ao grupo conforme. De fato, essa abordagem dos espinores tipo Killing, eu coloco espinor tipo Killing, porque isso, na verdade, não é a definição exata de um vetor de Killing, nem de um espinor de Killing. Um vetor de Killing, a nossa equação do Xi era essa aqui, a equação que nós vimos, né? Era dmi, Xi, mais dmi, Xi, nós resolvemos essa equação aqui para o grupo conforme, né? E aqui menos eta mimi, dxi, só tirar o traço, isso aqui tinha que ser igual a zero, né? Então isso aqui dá quarto, acho que tinha um fator no quarto. Então, essa equação não é a equação de Killing, é a equação de Killing, porque o espaço-tempo é plano. Claro, a equação de Killing verdadeira é essa equação aqui, derivada covariância, tem um espaço curvo, você tem uma métrica genérica, então os vetores de Killing dessa métrica eles têm que satisfazer a essa condição aqui. Isso é a equação de Killing. Claro que essa derivada covariante aqui, ela, né, pressupondo a existência de uma conexão. Isso aqui é I menos uma lambda I lambda. Essa derivada que está em jogo aqui. Claro, se o espaço é Minkowski, por exemplo, né, isso aqui é zero. Não tem conexão, porque a métrica é constante, não tem derivada da métrica. Então a equação de Killing no espaço de Minkowski seria essa equação aqui. E aí a solução dessa equação aqui, a gente pode ver, posso pegar que o meu Xi vai ser um vetor constante, epsilon mais um ômega mini xi. Se nós substituirmos isso aqui é automaticamente a solução dessa equação, porque o ômega é simétrico mini. Então a solução da equação de Killing no espaço de Minkowski me dá translações e rotações de Lorentz, ou seja, eu ganho um grupo de Poincare. Então se eu quero estudar as simetrias, se eu vou estudar a equação de Killing para o espaço de Minkowski, a equação de Killing vira isso aqui.
E a solução dessa equação é isso aqui. Então, o vetor de Killing do espaço de Minkowski, ele é uma combinação de uma translação com uma translação global com uma rotação tipo Lorentz. E aí, então, a gente ganha um grupo de Poincare. Essa equação, ela tem esse fator novo aqui, porque nós não estamos estudando realmente a equação de Killing da métrica do espaço-tempo. Nós estamos estudando a equação de Killing que deixa invariante a estrutura do corante de luz. Então, essa equação, ela sai daqui. Ela não sai daqui, né? Deixar a métrica de Minkowski invariante. Está saindo disso aqui, que é mais restritivo. Então, a gente tem uma solução, né, com outras transformações. Então, isso é a equação de Killing para qualquer métrica. Em geometria riemanniana, isso é a equação de Killing. Depois, na supersimetria, nós temos também uma equação para os espinores de Killing. Vamos poder falar sobre isso aqui quando a gente for estudar a quebra espontânea da supersimetria. Mas aí a equação, que é chamada equação de Killing, né, a equação, vamos dizer assim, a equação para espinores de Killing. Que aí é uma outra coisa. Uma coisa é vetor de Killing, né? Então, vamos dizer, os vetores de Killing eu acabei de apagar. Era aquela equação com derivadas covariantes, né? Segundo a transformação geral de coordenadas. E a equação de Killing para espinores é uma equação desse tipo assim. Vamos colocar assim, uma derivada covariante. Vou explicar como. E aqui vamos dizer, um espinor, esse alfa, vamos estar chamando essa estrutura aqui vamos estar chamando esse vetor chamado de alfa. Então, inicial, alfa é índice espinorial. Ou uma equação de Killing para espinor. Então, espinor de Killing. Essa equação, essa derivada covariante, uma derivada covariante feita em relação ao grupo de Lorentz local. Então, essa derivada covariante é escrita assim, dmi mais o meio, ômega mi AD, sobre 8, ômega mi AD, comutador das matrizes gama A e gama B, atuando em alfa, igual a zero. Então, é uma equação espinorial, né? Aqui nós temos as matrizes gama de Dirac, né, referidas ao espaço flat, e vamos falar sobre isso quando for falar formalismo de primeira ordem. E aqui a conexão de spin. Então, isso é uma equação para espinores de Killing, né? Que não é exatamente a nossa equação. Por isso que eu coloquei uma equação tipo Killing. Para nós, a equação era isso aqui. Gama mi, dmi, né, mais gama i, dmi, menos o meio, parece aqui. Os gamas escalar d, tudo isso aqui atuando em alfa igual a zero. Então, essa é a equação que a gente chama de equação tipo Killing para os espinores que estão por trás do grupo conforme. Mas a verdadeira equação para espinor de Killing da supergravidade é essa equação aqui. A equação que vai dizer para a gente se a supersimetria, se houver naquele espaço espinores de Killing não triviais, é porque a supersimetria é quebrada. Então, essa discussão ela também não era tão popular. Essa discussão só ficou popular a partir de 84, quando se estudou quebra de supergravidade por mecanismos de compactificação das teorias de córrego. Aí se deu muita ênfase a essa que vocês vão ver que no início da década de 80 assim, se falava muito de chamar Killing spinors. Então, toda a comunidade da super tem muitos papers, né, que discutiram essa questão. Quais eram as propriedades, quais eram as soluções, resolver equações para espinores de Killing em vários espaços-tempo. A conexão de spin, que é fundamental nessa equação, né, dos vetores, dos espinores de Killing, esse pedaço aqui da equação, né, que é a conexão de spin, que é uma parte da gravitação, que carrega graus de liberdade, pode carregar graus de liberdade da gravitação. Então, essa equação ela foi resolvida em muitos espaços diferentes, por exemplo, 11 dimensões, supergravidade em 11 dimensões, para ver a questão da quebra, supergravidade em 10 dimensões, supergravidade em 6 dimensões. Então, se vocês olharem a literatura da supergravidade, sobretudo entre 82 e 84, vocês vão ver vários trabalhos sobre Killing spinors, que era, no fundo, buscar Killing spinors, buscar informações, né, sobre como
se você pode ou não manter uma supergravidade ou uma supersimetria local exata num certo espaço-tempo. Então, eu estou só chamando a atenção, porque essa equação, estou dizendo tipo Killing, mas não é a verdadeira equação de Killing, tá? Só chamar a atenção desse fato. Bom, então, nós tínhamos fechado mais ou menos essa primeira motivação. E aí a gente começa a observar uma coisa. Esse trabalho do Akutaro Kokova, ele faz a ponte para uma outra coisa. Nós estamos vendo que, se aparece uma corrente conservada com essas características, vamos dizer que seja, não tenha simetria interna. Vamos dizer que não haja simetria interna. Que a simetria seja puramente espacial. Seja, pensando no neutrino, sem nenhum, ele não tem, vamos dizer, número quântico de SO2, é o neutrino. O neutrino, vamos dizer, U1. Neutrino limpo da equação de Weyl. Então, ele seria um férmio de Goldstone, ele vai estar associado a essa carga, que vai estar associada a essa corrente. Então, tem uma corrente de natureza espinorial tensorial, espinorial vetorial. Então, lembrando aí, né, da nossa gauge mania, a gente vai sempre associar cargas, né, uma teorema de Nader, interação mínima, né, acoplamento mínimo entre uma corrente local conservada e o campo de gauge daquela simetria. Então, isso aqui é o acoplamento típico do gauge, né? Seja Young-Mills ou não, estou omitindo os números quânticos internos, se houver, pode ser um acoplamento 1 também. Então, a gente acopla a corrente com o campo de gauge. Então, com o advento de uma simetria, de uma corrente de Nader, que tem natureza espinorial, isso aqui está me sugerindo, para poder formar um invariante de Lorentz aqui, eu teria que acoplar aqui algum campo com essa característica, alguma coisa que fosse assim. O índice espinorial não precisa baixar e levantar. Agora, claro, como é que eu formo um escalar a partir de dois espinores? Colocando aqui o barrado. É como se fosse isso aqui, J mi barrado, que mi. Isso aqui significando, isso aqui, essa corrente é um férmio. Para cada componente mi, eu tenho J0, é um férmio de 4 componentes, J1 é outro férmio, outro espinor, J2, J3. Então, são, para cada J mi, para cada valor de mi, eu tenho uma corrente. Então, isso aqui é um J mi Dagger, sentido espinorial, gama 0, I. Mi. Então, se a gente quiser abrir isso aqui em componentes, isso aqui vai ser J, I, alfa, star, gama 0, alfa, beta, J barra, gama 0, alfa, beta, e aí o que, mi, beta. Então, estou dizendo simplesmente que o meu acoplamento de gauge seria esse aqui. Então, nós teríamos uma corrente, então esse aqui seria o acoplamento de gauge, né, da corrente espinorial, da corrente fermiônica. E vocês vão vendo que as coisas vão se casando, né? Quando você está tocando a música certa, tudo vai direitinho. Por quê? O que nós estamos dizendo aí? Tem, então, um campo de gauge que é um espinor vetor. Então, esse objeto aqui, ele está fazendo o papel do campo de gauge. Se eu fizer o gauge dessa simetria, esse aqui vai ser o acoplamento mínimo dessa corrente com esse campo de gauge. Então, nós começamos a ver que entra em cena, dessa forma, um campo de gauge com características fermiônicas, né? Características espinoriais. Não é mais um campo de gauge puro de Young-Mills, mas pode ser um campo de gauge abeliano, só que com uma simetria, com uma natureza fermiônica, espinorial. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse campo. Então, do ponto de vista das representações do grupo de Lorentz, nós estamos falando agora assim, sobrecarregado, tá? Então, esse objeto aqui, esse campo aqui, nós já sabemos. Esse setor aqui carrega spin 0 e spin 1. São as representações de SO3, né, que estão dentro do grupo de Lorentz. Esse carinha aqui, por exemplo, se ele for um férmio de Weyl, ele seria meio zero, né? Então, de qualquer maneira, esse cara carrega spin meio. Ou seja, não estamos ainda tão interessados, mas a gente pode pensar o seguinte: se essa corrente aqui, nós já sabemos lá, vamos dizer, o gerador da supersimetria, o J0, tem que ser um espinor de Majorana, então esse objeto aqui deve ser Majorana.
para esse acoplamento aqui ser real, o único jeito é que esse cara aqui também seja Majorana. Então a gente precisa do objeto. Esse objeto aqui, π alfa, seria o campo, né, espinor tensorial de Majorana. Espinor vetorial. É o vetor espinorial, vou colocar aqui no vetor espinorial de Majorana. Então, isso aí vem naturalmente, porque nós sabemos que nós vamos trabalhar com cargas, né? O gerador da supersimetria, que nós, desde o começo, estamos vendo, são férmions de Majorana. A solução daquela equação é no setor de férmions de Majorana por causa da condição de realidade. Então, esse seria um campo, né, de natureza, um campo de Gauge de natureza espinorial, mas com caráter de Majorana. Então, a gente tem essa conexão, tem aqui essa composição de spins aqui, 0,5 dá meio, e 1,5 dá meio, dá outro meio, então nós temos uma multiplicidade de 2 spins meios, mais um spin 3 meios. Então, esse campo aqui, ele tem 2 spins meio e um spin 3 meios. Então, a gente está vendo, na verdade, esse campo aqui está nessa representação do grupo de Lorentz, né? Eu acho que é a representação 1 meio, mais a representação meio, só uma olhadinha, J-mi, ele está na representação meio, né? E aí, o índice, se esse cara é um férmio de Majorana, ele está na representação meio, 0, mais 0, meio. Essa é a representação, né? Isso aqui seria vai left, vai right, mas isso aqui é férmio de Dirac ou de Majorana. É uma representação, vamos dizer, redutível. Então, meio, dá 0. Ou 1, né? Então, aqui, esse meio, esse 0 aqui está sempre meio. Então, a gente vai ter meio aqui, mais outro meio aqui. Esse carinha aqui, meio com 0 dá sempre meio. Agora, meio com meio dá 0, ou então dá 1. Depois, esse meio com esse meio aqui, o primeiro vai dar sempre meio. E aí o segundo vai dar meio com meio dá 0, ou 1. Então está aqui, essa representação aqui, são dois espinores de spin meio, e essa representação aqui é a representação do spin 3 meio. Aqui tem spin meio, né? Meio com 0 dá meio, meio com 0 dá meio, mas meio com 1 dá 3 meios, ou meio, 3 meios e meio. Então, tem um spin meio, então aqui tem 0 meio mais meio 0, é um espinor tipo Majorana. Agora, 1 com meio dá meio e 3 meios. Então tem um meio daqui com meio daqui, que é outro Majorana. Então tem 2 Majoranas e um spin 3 meios. Então realmente a gente tem 2 spins meio e um spin 3 meios. Só olhar o grupo de Lorentz de estudo para a gente. Então, nós temos um objeto com spin 3 meios. Então nós estamos falando agora de um campo de Gauge, de um campo que vai fazer o Gauge de uma simetria fermiônica que tem spin 3 meios. Vou apagar isso aqui. Então está claro para nós, né, o conteúdo de spins desse campo. E aí nós já aprendemos uma lição também lá com as teorias de Gauge, né, que quando a gente pega a simetria, uma simetria tipo Yang-Mills, né, com campo de Gauge ali, a gente tem o spin 0 e tem o spin 1 dentro dessa representação. É meio, então tem 0 e 1. E a gente sabe que a gente quer, a física que a gente quer trabalhar é a física do spin 1 transverso, né, esse setor aqui, a gente quer trabalhar com um campo transversal, né, que é eliminar a parte longitudinal dele, que é o férmio de spin meio. E aí a gente sabe que o que a gente faz é, trabalhamos então com essa simetria. A gente impõe que eu vou construir um modelo baseado nesse campo, mas com essa simetria aqui. Uma simetria local. E aí, claro, eu tenho um parâmetro escalar, que vai justamente ser usado para fazer o gauging desse campo escalar. Então a gente elimina o escalar indesejado, fixando o gauging através dessa simetria. É o que a gente aprendeu com Maxwell, com Yang-Mills. Agora a gente tem que repetir a dose aqui. O que a gente tem é um campo de spin 3 meios. Vou colocar assim. Então a gente tem um spin 3 meios. O que a gente quer eliminar é o spin meio. Por que a gente elimina o spin mais baixo? Porque eu não posso eliminar o spin meio, os 3 meios e ficar com o meio. A gente sabe pela própria estrutura do grupo de Poincaré que esses spins mais baixos eles estão ligados à parte longitudinal, né?
Quer dizer, esse spin mais baixo, esse spin meio, na verdade é isso aqui. Isso aqui no final do dia, isso aqui é um férmio. Isso aqui é um lambda. Então, esse objeto aqui, esse férmio que está aqui, ele é a parte longitudinal de um vetor. E a gente sabe que a parte longitudinal de um vetor, ela pode dar sempre contribuição negativa para a energia. Então, a gente tem um problema aqui com, por exemplo, ghost, ou TAC, a energia do sistema não fica muito bem definida. Então, por isso que a gente sempre tenta, quer dizer, a composição das representações do grupo de Lorentz, sempre que a gente tiver uma representação que tiver múltiplos spins, a ideia da gente é sempre salvar a representação mais alta e descartar as representações mais baixas por meio de transformações locais, né? Ou essa é a receita que a gente aprendeu. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu vou ter que eliminar os spins meio. Para eu eliminar spin meio, eu vou precisar de um parâmetro de spin meio, que é que o spin 0 daqui mata o spin 0 daqui. O spin meio daqui mataria o spin meio daqui. Então, a gente vai imaginar que a gente vai formular um modelo com essa simetria aqui. Embaixo. Demi de um spinor, vou chamar aqui de zeta alfa. Então eu preciso de uma transformação de gauge, onde agora o parâmetro de gauge é justamente, como esse férmio aqui é maiorana, esse spinor aqui tem que ser maiorana. Então eu preciso de uma simetria, mas agora não mais com parâmetro escalar, porque essa simetria aqui, ela vai ter que matar esses spins. Na verdade, ela mata um spin meio, que aqui eu tenho um spin meio, eu vou matar um spin meio. O outro spin meio, como nós já sabemos, vai sair de um vínculo tipo equação de Gauss, né, do eletromagnetismo, quando a gente tem aquela condição, né, a gente põe aqui a divergência, né, de em vácuo, né. Isso aqui mata a componente a zero. E o parâmetro de gauge mata a divergência. Então a gente tem essas duas condições aqui. É o fóton livre. Isso aqui é o gauge fixing, isso aqui acaba sendo uma consequência da equação de Coulomb, da equação de Gauss, da lei de Gauss, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai, claro, formular, para ter invariância de gauge, eu vou formular um field strength desse tipo aqui. Claro que isso aqui é um field strength, vamos dizer assim, QI, barrado, né? Posso botar outro aqui, posso colocar alguma coisa assim aqui. Gama mini, matriz de comutador de Dirac, em vez de botar gama mi, então a gente vai botar aqui gama mi e mini. Então isso aqui seria, vamos dizer assim, uma ação tipo Dirac, né? Seria a equação tipo Dirac para esse férmio aqui. Então essa equação mataria o outro spin meio e a simetria mataria o outro spin meio. E aí a gente ficaria com o spin 3 meios. Então a ideia é ter uma simetria de natureza fermiônica. E para nós então, né? É tudo que está acontecendo lá desde o grupo conforme a gente vê. Eu tenho uma simetria de caráter fermiônico. Aí a visão de Akolov e Volkov diz que se o neutrino, se a gente quiser fazer uma teoria em que haja um férmio de maiorana, não necessariamente um neutrino, que haja um férmio de Goldstone, perdão, se houver um férmio de Goldstone na natureza, que não seja o neutrino, mas que seja o outro, eu tenho que ter uma simetria de natureza, um gerador, né, de natureza fermiônica, ou seja, uma simetria de natureza fermiônica. E essa simetria de natureza fermiônica, ela se acopla àquela corrente, eliminando o spin meio através dessa simetria aqui. Mas, independentemente dessa visão de Akolov, né, a gente poderia pensar, as representações do grupo de Lorentz, elas podem ser usadas para construir, né, boas físicas. Então a gente sabe, a representação escalar, a gente trabalha com Gordon, a representação vetorial, a gente trabalha Dirac, trabalha Majorana, trabalha Baio. A representação vetorial, a gente trabalha o setor de gauge. E então a pergunta a gente já sabe que a representação tensorial, ela estaria descrevendo aquilo que é a onda gravitacional, o spin 2, e aqui a gente tem uma lacuna, né? Que seria o campo de spin 3 meios. E aí a gente se pergunta, é possível construir um bom modelo de uma partícula de spin 3 meios e massa zero? É uma coisa que a gente se pergunta lá. Voltando um pouco à abordagem de um dos nossos cursos de Young Mills aqui, que era a abordagem do Salam Shaw, que era dados spin 1. Se eu imponho auto-iteração para o spin 1, a gente ganha em Young Mills. Então essa questão, o Salam já estava
bastante em cima dessa questão. Qual seria, o que eu produziria como simetria, como teoria, como modelo, se nós considerarmos a física de um spin 3 meios em alta interação? Então essa era uma questão também que era uma questão que estava ligada à supersimetria, mas que não comparece nos anais, mas está nos bastidores, né? Lá no grupo do salão, os rascunhos, né, dessas tentativas, depois lá da tese do Shor, na década de 60, o salão deixou isso um pouco de lado, mas no final da década de 60, quando ele estava com o MAC, com o Strasdil, estudando a possibilidade de fazer uma teoria de gate para spin 3D, porque naquela época estavam aparecendo várias ressonâncias bariônicas. E aí eles estavam querendo entender se poderiam construir uma teoria de campo para essas ressonâncias bariônicas. Isso é 68, 69. Em 68, claro, 69 se confirma a ideia dos quartos. Então, já se sabia, bom, esses objetos não são objetos elementares, não são partículas elementares de spin 3 meios, são partículas fermiônicas, mas compostas. Então, uma teoria de campos elementar como uma teoria de Young-Mills já não faria mais sentido. Mas, vamos dizer assim, a motivação ficou. Tanto é que se entrou na década de 70 tentando saber mais e mais sobre o campo de spin 3 meios. Tem várias coisas interessantes, vários aspectos interessantes sobre esse spin 3 meios. E, em ligação com o grupo conforme, o que o salão estava tentando ver era qual poderia ser uma teoria de Young-Mills para campos de spin 3 meios, já que já se sabia que esse campo aqui pode ficar em alta interação, quer dizer, um spin 1 em alta interação dá Young-Mills, um spin 3 meios em alta interação dá o quê? Essa era a questão. E aí, o desenvolvimento da supersimetria também mostra que o autoacoplamento de spin 3 meios necessariamente pede o spin 2. Então, não tem como se formular uma teoria de gauge para spin 3 meios sem introduzir a gravitação. Então, isso vai ser um legado que vem depois também. Então, nós temos várias motivações, né? Que aí a gente se pergunta, bom, se todas as representações do grupo de Lorentz estão fixando bem, por que essa representação ainda está fora? Quer dizer, aqui já se sabia não só a teoria de Einstein, mas se sabia já o trabalho que o Kaiser fez na década de 70, no início da década de 70, que era mostrar que uma teoria de algo, se você quiser escrever spin 2, uma simetria de gauge, que é essa simetria aqui, tipo aqui, né? Seria a variação do H', que é justamente, né, tipo aqui. Então, essa simetria aqui, que é a simetria do spin 2, em alta interação, Kaiser mostrou que isso aqui gera essa ação. Então, uma teoria para spin 2 em alta interação deveria naturalmente ser a formulação de Einstein da relatividade geral, construída com outras bases. Então, a pergunta é, por que o spin 3 meios está fora? O que é tão particular que deixa o spin 3 meios fora? Então, havia também uma motivação nessa época para se estudar, seria uma física para spin 3 meios. E aí, a gente já percebe que essa discussão passa pela existência de um parâmetro de gauge de natureza fermiônica. Mas um parâmetro de gauge de natureza fermiônica de Majorana já está ligado à discussão dos cones de luz também. Então, parece que essa discussão do grupo conforme e também essa discussão de Apollon-Volkov, elas fazem tudo, quer dizer, havia, né, vamos dizer assim, um conjunto de ideias, né, que iam caminhando para se fechar numa coisa, que ia acabar sendo a supersimetria local. Que se chama de acumulação, né, estética. Várias abordagens, né, que um não sabe muito bem o que o outro está fazendo, mas assim, parece que o ciclo, né, da ciência faz isso, ela vai gerando questionamentos aqui e ali, e sem a gente saber, né, a gente vai todo mundo trabalhando uma mente universal, convergindo para uma diferença. Tinha uma convicção já. Oi? Tinha uma convicção da supersimetria. Isso, tinha. Não tinha prova. A filosofia iraniana, a velha filosofia iraniana fala alguma coisa sobre isso, a acumulação, quer dizer, o universo está conspirando contra alguma coisa, o zoroastrismo fala alguma coisa sobre isso. Assim falou Zaratustra. Então foi isso, né? Isso é uma ideia muito pessoal das ciências humanas, pessoal. É um método da sociologia, né? O método da sociologia é o chamado método da acumulação estética, que é procurar ideias aparentemente desconectadas, mas que lá na frente elas vão convergir para um novo pensamento, né? Então as coisas estavam acontecendo assim,
começaram, vamos dizer, eu diria que tudo começou com a formulação de Shaw-Salam, da tese de doutorado do Shaw, que era saber como você pode gerar auto-interações para representações do grupo de Lorentz. Então, na tese de doutorado do Salam, ele fez o escalar. Então, ele faz a eletrodinâmica escalar e ganha o acoplamento Φ4. Aí, na tese de doutorado do Shaw, autoacoplamento de spin meio necessariamente da não renormalizabilidade, não está por fora. Autoacoplamento do spin 1, se começa em 54, vai caminhando até 68. Aí se compreende que você, com Yang-Mills, né, consegue gerar spin 1 em alta interação. E depois a questão era o spin 2. O spin 2 em alta interação, Einstein já havia pensado de outra forma, geometricamente, mas o que Einstein deu para a gente foi uma teoria de alta interação para spin 2. E aí, a gente vem com o spin 3,5, estava faltando, né? Spin maior do que 2, a gente sabe que é um problema. É hoje, né? Spin maior do que 2, a gente só conhece teorias livres, teorias com interação para spin maior do que 2, spin 5,5, spin 3, etc. Tem sempre problemas de não positividade, não localidade, não causalidade. Com as teorias de cordas, se resolveu bem a mecânica quântica de spin maior do que 2, mas não a teoria do limite de teoria de campo. Parece que esse é uma limitação. Teorias de campo, né, para spins superiores, elas vão sempre ter algum problema. No âmbito da teoria de cordas, não, mas aí você está no limite, você não está no limite de field theory, você está no limite de corda. A teoria de corda resolveu bem. Para a mecânica quântica, tudo bem, nós sabemos construir mecânica quântica para spins mais altos, como excitação das cordas. Então esse é o problema. Então também a gente para por aqui, porque esse problema é um problema que parece ser estrutural, não é um problema de uma representação. Parece ser um problema estrutural da relatividade especial do espaço do universo. É claro que, por exemplo, mudando a geometria, você pode introduzir, às vezes, spins mais altos. Geometrias não triviais. A gente está falando de geometria plana, de Euclides, espaço-tempo de Euclides. Bom, então, a gente está com essa questão. Eu vou abster aqui, porque a gente está vendo ali. Então, a gente está com essa questão, então, a gente chegou nessa discussão, fazer uma formulação para spin 3 vezes, e aí eu preciso desse parâmetro terminante. Então, o que está aparecendo para nós é que esse parâmetro aqui, claro, tem que ser um parâmetro local, que essa simetria aqui é uma simetria de gauge para poder eliminar os módulos de spin meio. Então, o que a gente está chegando aqui é que a supersimetria local, o local nesse sentido, né? No sentido de que esse parâmetro aqui depende da posição, surge, vamos colocar assim, né, como a simetria de gauge adequada para a descrição em 3 meios não macio. Uma típica teoria de gauge mesmo. Então a pergunta é essa: é possível construir uma teoria de gauge para spin 3 meios não macio? Então, na visão da supersimetria, né, então, esse campo que a gente chama, que vai atuar, esse campo aqui é o chamado campo, na literatura, é o campo chamado campo de Hanita-Schwinger. É o campo de spin 3 meios, né? E na descrição da supersimetria, ele vai estar associado a uma partícula que a gente vai chamar de gravitino. Ainda não está claro por que ele é o gravitino, porque ele tem gravito no meio, né? Mas vocês já devem saber de ouvido, que é, no fundo, porque tem uma gravitação. Na aula passada a gente já mostrou que a combinação de duas supersimetrias, ela dá para a gente uma translação. A gente mostrado na aula passada, né? Com aqueles exemplinhos, mas independentemente disso, até já tinha mostrado aí pela análise dos estilores tipo Killing, que a gente consegue, a partir dos estilores de Majorana, construir uma translação local. A gente consegue construir um setor, por exemplo, de translações de Poincaré, né? Que se a gente restringir CMI as representações de tipo Poincaré, pegar só o setor de Poincaré, que são as translações, a gente mostrava que isso aqui dava algo desse tipo assim, né?
um alfa 1 barrado, gama mi, alfa 2, não é isso? Isso aqui só pegou de usar esse objeto aqui, eu acho que tem que botar um mi na frente, né? Se eu fizer o conjugado complexo disso, isso aqui é alfa 2 barrado, gama mi, alfa 1, tirando conjugado complexo. Agora, usando a condição de conjugação de carga, isso aqui, se quiser, vai ficar menos alfa 1 C barrado, gama mi, alfa 2C. Aí, se é maiorana, isso aqui tem um sinal menos, então bota o i aqui, para poder ficar real. Então, isso é um parâmetro real. Então, isso aqui se comporta um parâmetro de natureza real, isso aqui são maioranas, esse aqui, mas isso aqui descreve uma translação local. Porque esses tenores são dependentes da posição. Então, a composição, né, e a supersimetria está aqui, está no parâmetro fermiônico local. Então, a gente sabe que a composição de supersimetrias, na aula passada a gente fez via, que implementou duas transformações consecutivas de supersimetria naquele campo escalar e via que aquilo gerava no final do dia uma translação. Basicamente, a gente tinha escrito uma relação desse tipo aqui, assim, né? Que alfa, que beta, que é barrado alfa, e beta, dando alguma coisa como sendo gama mi, alfa beta, e mi, que era a translação, era o operador livre, alguma coisa assim. Então, a composição de duas supersimetrias nos dá uma translação local. Uma translação local é um diplomorfismo. Então, quando nós fazemos, né, duas transformações de supersimetria, então vamos dizer que a gente está sabendo o seguinte, a gente tem esse campo aqui que eu estou chamando de Kimi. Então, se a gente fizer uma transformação de supersimetria nele, então ele vai ter esse pedaço aqui, vai ter esse pedaço que é o dmi zeta, né? Dmi zeta. Estou tirando o parâmetro, não estou especificando o índice fermiônico não. Então, e uma transformação. Então, essa aqui é a transformação de Gauge, né? Agora, esse objeto aqui, a gente sabe que por uma transformação de supersimetria, um férmio, né, quer dizer, a gente sabe que a variação de um férmio, ela está ligada ao bóson. Então, a pergunta é, esse spin 3 meios, né, ele pode estar. Então, eu poderia ter, quem é o parceiro do spin 3 meios? Né? Eu posso ter aqui o spin 3 meios, e aí eu poderia ter aqui ou o spin 1, a carga de supersimetria 3,5, então quando ela atuar no spin 3 meios, 3 meios e meio, pode dar 1 ou 2. Então, quer dizer, o férmio, o bóson que está aqui, ele pode ter spin 0, spin 1 ou spin 2. Né? Porque 3 meios, né? Com a atuação da carga, o que vai acontecer é a carga da supersimetria atuando no Kimi. Então, ela vai aumentar esse índice aqui, esse cara tem spin meio, esse cara tem spin 3 meio, então no final do dia eu posso ter alguma coisa com spin 1, poderia ser alguma coisa do tipo AMI, ou alguma coisa com spin 2, poderia ser alguma coisa do tipo GMI. Então, são as duas possibilidades para pagar aqui. Porém, como nós estamos falando de uma translação local, a composição de duas simetrias e duas supersimetrias nos dá uma translação local, e a gente sabe que as translações locais naturalmente, as translações locais naturalmente são a simetria do campo de spin 2. Então a gente tem que, quando a gente faz, vamos dizer assim, a representação 1, né? Do grupo de Lorentz, né, que é a representação que tem spin 0, 1 e 2. Né? Então, essa representação aqui é a representação onde está o H-mini. Aí é o campo, né, aqui é o simétrico, né, tem 3 vezes 3, não, que é o campo simétrico de traço nulo, é a representação de spin 2 mais spin 0 mais spin 1. Né? Então, esse campo aqui está nessa representação. Então, e a simetria que vai eliminar o spin 0 e o spin 1 é essa simetria aqui. Então, é a típica
simetria de gauge do spin 2, isso aqui é a versão linearizada das transformações gerais de coordenadas, né? Quer dizer, quando a gente escreve isso aqui, G', de x', né? Fazer um diffeomorfismo aqui, sei lá, um dx kappa, dx', dx lambda, dx', g kappa lambda de x, isso aqui é um diffeomorfismo em cima da métrica. Se a gente lineariza, né, diz que a nossa métrica é Minkowski mais uma certa perturbação, e diz que a nossa transformação é x' mi igual a x' mais um psi de x. Então, essa versão aqui, na verdade, sai do sinal menos. Então, a gente colocando, invertendo isso aqui, né? Inverter isso aqui significa escrever x' com x' mi menos psi de x'. Aqui eu posso transformar de x para x' porque a diferença seria um infinitésimo de segunda ordem. Então, quando eu faço o jacobiano inverso, né, em vez de aqui vai, esse jacobiano aqui vai aparecer delta de kappa mi menos d mi do que psi kappa. Que é o que vai acontecer aqui. E é que eu faço a mesma expansão da métrica, então no final do dia, colocando essas coisinhas aí, a gente tem essa transformação. Então essa transformação aqui, desse parâmetro que a gente gerou como uma translação local, é a transformação típica do campo de spin 2. Então a gente pode explorar isso, não é o unívoco. Eu poderia dizer, por que você não constrói então um multiplete com spin 3 meios e com spin 1? Posso fazer isso. Então, a gente tem duas possibilidades. Eu posso associar o spin 3 meios do Harita Schwinger pela supersimetria com o spin 1, ou eu posso associar ali, né, com o spin 3 meios com o spin 2. Isso aqui é possível e conhecido também. Na supersimetria a gente explora isso aqui também. Possível e conhecido. Mas não interessante. Relevante. Não traz nada de novo. Agora, isso aqui é interessante, porque nos coloca diante da gravitação. Claro que quando a gente estudar as representações da supersimetria, tem aquele super multiplete, com spin 3 vezes e spin, mas esse multiplete tem um problema sério. Fazer isso é um problema que também perdurou da década de 70 e só foi resolvido pela supergravidade. Se vocês pegarem a literatura, olharem lá quase que o titio honorário da UERJ, né, que é o professor Daniel Swansea, né? Swansea teve um nome nisso. O Swansea lá é amigo do grupo de, sei lá, do grupo de Sorella, do Vitor, né? O professor Swansea, Daniel Swansea, e na Itália eles faziam parceria com o próprio, eu não lembro da inicial, não sei se era Giovanni, mas era Velo. O professor Velo, Vic Swansea, Velo, depois teve Swansea, Velo, mas quem liderou bem essa área foi o Swansea, com o Velo, tem um outro nome aí também. Pessoal da Holanda também. Então, se estudou. A questão era a seguinte: imagine que eu queira construir um eletromagnetismo para cargas de spin 3 meios. Se a gente pegar um spin 3 meios carregado e fizer uma teoria de gate com fazendo o acoplamento mínimo do spin 3 meios, né, com o Maxwell. Essa é uma questão importante, está ligada a isso, que a gente pode se perguntar aí, esse multiplete. Então a gente precisa, a questão é, a gente tem que gerar um field strength da mesma forma que a gente faz para Maxwell, né? O spin 1, a simetria de gauge, né? Isso aqui vai me dar um field strength, que é definido desse modo, de mi. Tchau, lê bem esse aqui? Menos dx e mi. É claro que eu estou omitindo os índices periódicos, né? dx mi alfa, dx mi alfa, menos dx mi alfa, né? Então, fazendo a covariantização agora, né? A gente vai colocar
colocar aqui a derivada covariante de gate, estou acoplando ao spin 1, ao fóton. E a nossa derivada covariante, como sempre. Então, se a gente estuda a formulação de acoplamento mínimo do spin 3 meios com Maxwell, a gente mostra que necessariamente pelas equações de campo F min igual a zero. Então isso aqui era um grande problema. E a interação de carga com o spin 1, a interação maxwelliana, né, do spin 1 carregado, ela leva a uma inconsistência. Isso aí era a discussão que levantou o velo de spin. Então essa questão deixou um pouco essa discussão do spin 3 meios com o spin 1 meio assim na barra de ferramenta. Mas com o spin 2 a coisa funciona bem. Então, mas essa questão acabou sendo resolvida. Depois se mostra que essa interação, se você pegar uma partícula de spin 3 meios carregada em interação com um fóton, a interação é plenamente consistente se houver um background de spin 2, um background de gravitação. Isso aí também está bem descrito nos trabalhos do Máximo Cortes. Uma série de discussões interessantes sobre a eletrodinâmica em 3 meios. Aí então, se viu que a supergravidade resolveu esse problema. Estou colocando a coisa agora meio fora de ordem cronológica, mas esse problema era um problema do início da década de 70. Se vocês lerem os trabalhos, sobretudo de Veldus Wanzek, de 75, 76, no Physical Review, eles apontam para uma série de inconsistências, né, desse estudo de spin 3 meios carregado acoplado com fóton. Mas é 76, que é logo quando está saindo a supergravidade. Logo depois fica claro que numa formulação de supergravidade, esse problema desaparece. É quando se constrói o multiplate de supergravidade, mas a gente pega o spin 2, gravitação, o spin 3 meios, né? E aí acopla isso aqui com um spin 3 meios carregado. E o fóton. Então, colocando essa discussão, quer dizer, acoplando gravitação com fóton e com spin 3 meios carregado, a questão das inconsistências se resolve. Então, é por isso que a gente aqui, nesse período mesmo assim, estava mais interessado no spin 2, até porque também a grande discussão na época era a gravitação. Nesse período, né, quando a supersimetria surge, ela surge muito no momento também em que a grande bola da vez é a gravitação, porque o pessoal tinha resolvido o problema praticamente do modelo padrão. 68, eletrofrágil, 72, QCD. Então a gente chega em 73, começa o 3, processo 2 e 1. Uma boa formulação do modelo padrão. A gravitação ainda está excluída. Então a questão agora, a partir de 73, é tentar ver se a gente pode trazer a gravitação para esse contexto de unificação. Tem os trabalhos do Salam, de 73, que se chama Strong Gravity, que foi uma primeira tentativa de fazer uma teoria de gravitação quântica em conexão, né, com o modelo padrão, mas que não funcionou. Se chama Strong Gravity, quer dizer, por questões históricas, né? Quem quiser ler um pouco sobre essa atividade, né? A atividade do início dos anos 70 era a de Strong Gravity. Strong Gravity porque essa formulação do Salam, ela unificava gravitação com interação forte. Ele estava propondo um modelo de unificação da gravitação com a interação forte. Salam, Strasby. Essa trinca toda, esse pessoal todo aí. Então, era uma atividade interessante e que estava ali nas viradas da supergravidade que estava chegando, mas foi uma atividade que morreu. Então, a questão